Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre o Conjunctive Normal Form, ou CNF, ou forma normal conjuntiva, que se trata de um conjunto que a gente vai conseguir formar a partir de qualquer fórmula, que vai ser uma conjunção de disjunções. Então, o que vai ser a CNF? O que é uma conjunção de disjunções? É quando a gente tem várias disjunções entre parênteses, ou seja, a gente tem vários ou entre parênteses, e fora desses parênteses a gente tem conjunção. Então a gente vai ter disjunções, vai ter conjunção, então a gente vai estar juntando coisas que estão disjuntas. Então a gente vai ter vários eis de coisas que estão sendo separadas, que estão sendo disjuntas, né? Que são disjunções, ou que são fórmulas ou. Então, percebam que para a gente ter uma fórmula em CNF, a gente precisa que os literais, né, sejam átomos. A gente tenha literais ali na sua forma simples, sem ter nenhuma outra fórmula que não seja ou separando eles, outro conector que não seja o ou separando eles. E dentro dessas separações de U's, a gente tem do lado de fora eles. Então, basicamente, é essa a representação de uma fórmula em CNF. Então percebam que todos os literais ali estão únicos, incluindo suas negações. Dentro dos parênteses a gente só tem ou ele sozinho mesmo, ou literal sozinho, e por fora a gente tem o e. O que a gente não pode ter numa fórmula em situações assim é, por exemplo, aqui o não P e Q. Percebam que a gente tem ali na primeiro trecho no nosso primeiro parênteses, a gente tem só ou, a gente tem os literais normais também, sem nenhum problema, um separado do outro pelo ou. Mas nesse segundo aqui a gente tem uma fórmula E dentro de um parênteses, mesmo que não tivesse o parênteses, se a gente tivesse não P, Q ou R, a gente já não estaria com uma fórmula em CNF. E um outro exemplo, por exemplo, é esse daqui. Apesar de dentro dos parênteses eu tenha que é somente o ou, somente os conectores ou, e somente literais, mas percebam que uma dessas saídas elas estão, uma desses parênteses, a sua saída aquela forma especificamente, ela está negada e também eu não posso ter isso. Então, para eu ter uma forma normal conjuntiva, eu preciso ter somente conectores ou e literais, unicamente ali átomos separados por ou, portas ou, por uma disjunção, e essas disjunções, essas fórmulas disjuntivas sendo juntadas a partir da conjunção, a partir de portas e's. Uma coisa importante para a gente que está trabalhando com lógica e lógica para computação é que toda e qualquer fórmula pode ser transformada em uma CNF equivalente, e a transformação dela numa CNF vai nos ajudar em muitas abordagens para identificar alguns dos problemas clássicos até da nossa área de computação, e até mesmo para a gente ter métodos de resolução e algoritmos de resolução para chegar a resultados mais rápidos do que a gente trabalhar com uma tabela verdade ou até mesmo que o tabular semântico. Então, para isso, para a gente chegar, a gente sabe que toda fórmula gera, pode ser transformada em CNF, a gente vai ter um algoritmo para fazer essa transformação. Então, o primeiro passo desse algoritmo é eliminar todos os conectores, exceto negação e a negação ou o conector E. Então, tudo que não for o not, o or e o and, a gente vai eliminar. Então, a gente tem aqui a implicação B, que é equivalente a A implica em B e B implica em A, como a gente viu no vídeo anterior. O motivo por que a biimplicação tem essa seta. Por que se chama biimplicação? Porque ela está implicando de A em B e B implicando em A, e graficamente ela representa essa conjunção, essa junção gráfica dessas duas coisas. Então, percebam que a gente também já viu essas equivalências lógicas. A gente tem a do ou exclusivo, novamente, ela também é. Percebam que a gente vai ter a mesma da anterior, só que negada, porque a biimplicação, para a gente chegar na biimplicação, basta que a gente negue o ou exclusivo e vice-versa, né? Se a gente negar o ou exclusivo, a gente chega na biimplicação.
Então, esse é a fórmula. A implica em B, onde a gente vai ter não A ou B. O NAND, onde a gente vai ter o não A e B. Percebam que o NAND é a mesma representação, é como se eu tivesse não utilizado o conector. Quem trabalha com eletrônica sabe que a gente não tem o conector, a representação gráfica do conector NAND. Então, como a gente representa o NAND basicamente com a representação que a gente tem na direita dessa equivalência. Percebam que ainda dá para a gente aplicar De Morgan, então a gente ainda tem outros passos. Então, basicamente, a gente só está pegando tudo que a gente tem e só deixando negação ou I. E temos também o NOR, que é o não A ou B. E partimos agora que uma vez que a gente só tem a negação ou I ou E, agora a gente precisa internalizar essa negação ou remover as duplas negações que a gente tiver. Então, a gente usa De Morgan. Então, se a gente tem não P e Q, a gente vai fazer a multiplicação. A gente já está bem habituado a fazer isso. Então, a gente acha, e nesses casos que a gente achar o ou aqui também, a gente faz a mesma coisa. E elimina a dupla negação, como eu falei, se elas tiverem existindo. Se elas vierem a existir, não há, gente, é equivalente a não há é equivalente a não há. E também precisamos usar as leis distributivas para que a gente possa internalizar algum sinal ou outro. Por exemplo, se eu tiver aqui P, E, abre parênteses, Q ou R, a gente vai multiplicar o P e Q, bota junto, ou P e R. A gente faz a multiplicação um por um, como a gente já fez quando a gente aprendeu as leis distributivas. E a gente pode ter também o ou do lado de fora, P ou Q, e P ou R, se a gente for fazer essa multiplicação dos sinais. Utilizando as leis distributivas ou utilizando todas as outras. De certa forma, a gente utiliza bastante aquelas equivalências tautológicas que a gente sabe que são fórmulas iguais. De Morgan, as leis distributivas, dupla negação, não precisa nem se falar, que a gente usa bastante mesmo. Bem, então para a gente mostrar como se transforma, vamos aplicar nessa fórmula específica aqui a transformação dela para CNF. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é eliminar substituir todos os nossos conectores por ou, e negação. Então, a gente começa tirando aquela primeira implicação. Então, a gente tinha não P, fica não P ou Q. Aqui a gente vai ter não P ou Q. E depois, o que a gente vai considerar? Que aquele não P ou Q que a gente tem ali na esquerda, a gente vai considerar que ele vamos chamar ele de A, aquele conjunto, aquela fórmula toda de A. E aquela outra fórmula da direita ali, da nossa implicação, a gente vai chamar de B, porque fica mais fácil a gente fazer não A ou B. Então, basta que a gente coloque uma negação do lado de fora da fórmula toda. Então, a gente vai ter não A ou B. Fica bem mais fácil da gente ver. Depois, basta que a gente copie o A ali de dentro. Então, quando a gente está começando, é sempre bom a gente tomar o máximo de cuidado e tentar fazer de forma calma para a gente não confundir, porque são muitas transformações. Então, a gente vai ter ali não P ou Q. Então, se a gente for fazer aquela internalização ali do ou agora, a gente vai tirar ali, o P vai ficar normal, então a gente vai ter não P e Q. Percebam que a gente tem ali o não P e não Q. Tem que multiplicar o Q também, então a gente também tem não P e não Q. Agora a gente vai ter não P e não Q ou não P ou Q. Percebam que a gente pode pegar isso tudo daqui e considerar essa fórmula toda aqui como A. E agora aplicar a distributiva nela, A ou não Q e A ou não P. Percebam que eu considerei isso tudo A. E agora eu tenho A ou não P e A ou não Q. Agora basta que a gente transforme o A. Pronto. E percebam que
Se eu remover os parênteses dessa fórmula que a gente acabou de colocar, a gente vai ter já a nossa fórmula em CNF, porque a gente vai ter não P ou Q ou não P, não P ou Q ou não Q. Então, a gente tem a nossa fórmula em CNF.